E Fernandinha, pra falar mais aqui sobre Fortaleza, bora falar logo com ela, porque, gente, novidades no Lion. Assim, o mercado sendo bem movimentado no Fortaleza. E aí eu já abro a enquete pra galera, viu, Fernandinha? Que já tá muita gente participando aqui. Quem lembra de Lucas Crispim? É o Crispa? É o Parça? O 10. É o 10. Você lembra dele, Alexandre? Sim. Mas o lembrar é de um aspecto positivo ou negativo? Eu acho que ele teve a sua contribuição, Denise. Mas hoje, não sei se seria a melhor opção, não. Mas a gente vai explicar, a Fernanda vai trazer o que está acontecendo. Você lembra dele, Daniel Farias? Lembro demais. É o Crispa. É o Crispa. Quem tá aí nas imagens na TV nos acompanhando, está vendo aí no período que ele estava no Fortaleza, tá, gente? Por isso que as imagens são antigas aí. Quem tá no YouTube também pode deixar, diretor, essas imagens aí, porque Fernanda Alves traz mais informações sobre o Lion. E tem esse camisa 10, quem sabe na mira, hein, Fernandinha? Bom dia! Eita! Fernanda Alves! Bom dia, Gata Show, pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui pela Verdinha e pela TV Diário. Exatamente, a apuração do Diário do Nordeste, inclusive você pode acompanhar todos os detalhes lá no Jogada no site. O Lucas Crispim tem esse interesse de voltar ao Fortaleza, foi o que nós apuramos, e que essa decisão de vir ou não está nas mãos do tricolor de aço. Ele que já teve uma passagem pelo Fortaleza, tem 31 anos atualmente e estava no Buriram da Tailândia. E aí agora encerrou o contrato por lá e ele está livre no mercado e o Fortaleza é a prioridade. Com isso, o atleta, o staff tem essa pressa de acelerar esse processo, de saber se o Fortaleza quer ou não, por já ter interesse de outros clubes no atleta. Mas, de fato, o Tricolor de Aço é o nome em que o Lucas Crispim quer retornar, por ter esse gosto por Fortaleza, por ter uma história construída no clube. Ele que esteve de 2021 até 2023, quer, neste novo momento do Fortaleza, contribuir para essa virada de chave do Tricolor de Aço. Agora fica a critério da diretoria do clube. Nós, inclusive, tentamos contato, mas até o momento não tivemos nenhum retorno desse sim ou não. O que, de fato, é que existe esse interesse do Lucas Crispim em retornar aqui à capital cearense, Gata Show. Voltar à capital cearense, voltar ao Fortaleza, né, gente? Ele esteve aqui em 2021, 2023. O momento do Crispim aqui em Fortaleza foi de altos e baixos, né? Quando ele chegou aqui, que foi também como lateral esquerdo, você lembra, Dani? Você lembra, Alexandre? Ele foi ali uma das criações, né, do Vojvoda. Ele foi ala esquerda. Ala esquerda, um ponto esquerda. E aí depois, como meio campo também, não rendeu tanto assim como ali na ponta. E depois viajou, né, foi aí para os Estados Unidos. Estados Unidos, é isso? Tailândia. Buriram, Tailândia. As coisas, se a gente for avaliar pela oscilação que aconteceu, que teve um momento muito bom e também não teve um momento tão bom, fica até difícil a gente avaliar se vale a pena ou não retornar. Para o Vojvoda, que não utiliza aquele camisa 10, né, Alexandre, seria mais um. Com a saída do Caleb agora, ficou essa lacuna. E o Paiva pode utilizar, pode mudar o formato ali. Pois é, assim, o Renato Paiva, no Botafogo, ele jogava com 3 volantes. Era assim que o Botafogo jogava, né? É por isso que ele era chamado de retranqueiro, né? Foi por isso que ele acabou saindo, apesar dele não ter meio que essa... na carreira dele, ele não ter muito essa alcunha, né? Mas no Botafogo ele foi desligado por conta disso. Jogava ali o Gregory, o Marlon Freitas e o Alan. Sim. Foi assim que o Botafogo foi pro Mundial de Clubes. O Botafogo contratou até o Montoro, né? Que é o ex-camisa 10 do Vélez Sarsfield. Até bom pro Fortaleza, que ele não vai enfrentar o Fortaleza na Libertadores. Hoje ele tá no Botafogo. Mas ele chega no Mundial e o Renato Paiva não teve muito tempo para trabalhar com esse atleta. Na estreia do Renato Paiva, ele não fez nenhuma mudança com relação à parte tática e nem com relação à escalação, né? Foi o mesmo Fortaleza que todo mundo tá acostumado. A mudança foi comportamental. A grande questão, Denise, é que hoje o Crispim, ele tá saindo da Tailândia, ele quer voltar ao futebol brasileiro. E é um movimento que a gente vê até o próprio Vina fazer, né? Sim. Só que o Vina do lado do Ceará. O Crispim chega, tá lá na Tailândia, tá pensando aí o que ele vai fazer da vida dele, onde é que ele vai jogar, quer voltar pro país, quer ter um contrato mais longo. Aí ele volta em um clube onde ele foi bem, né? Eu acho que ele teve ali a sua contribuição. Só que eu parando pra refletir, Denise, sendo até assim muito honesto nesse pensamento, eu acho que o grande momento do Crispim foi 2021. A gente tá em 2025. O Crispim, ele arrebenta jogando como ala esquerda. É o primeiro ano do Vojvoda. Naquele momento, o Fortaleza vai pro G4. O Crispim realmente foi uma invenção que ninguém tava esperando, né? Ele ser camisa 10 com o Anderson Moreira. Não tava rendendo nada. Veio do Guarani.
Ele é colocado na ala e ele rende. E o Fortaleza jogava naquele momento com Lucas Crispim, Lucas Lima. Você tinha um meio campo que não era velocista. Até o Felipe jogava nesse time. E aí era um time realmente que controlava as ações da partida e o Crispim foi bem. Qual a valência que ele tem que o elenco do Fortaleza não tem? Jogar em mais de uma posição? Não sei. Pra mim, a grande valência do Crispim, talvez que possa acrescentar, seja na bola parada. Ele é um jogador que tem esse recurso. Hoje o Fortaleza não tem ninguém no seu elenco que tem essa qualidade. O Fortaleza foi um dia desse jogar, Gaston Ávila era o responsável pelas cobranças de falta. Me chamou muita atenção. Mas eu acho que faz muito tempo do auge dele, Denise. Sim. E ele tava jogando na Tailândia, é outro tipo de ritmo, outra intensidade. Lá, Alexandre, mas é outro futebol, é outro futebol. Ó, o Crispim, na temporada 2021, ele faz 47 jogos, 5 gols e 11 assistências. Na do ano seguinte, 2022, 45 jogos, 1 gol e 5 assistências. Aí no último ano dele pelo Fortaleza, 36 jogos, 3 gols e 1 assistência. Então, nesse momento em que o Fortaleza precisa de gente que chegue para mudar a chave mesmo, né, se incorpore no time titular e arrebente, talvez hajam no mercado outros movimentos. Ou não, dentro do próprio elenco. Eu confesso pra ti, Denise, se for pra trazer o Lucas Crispim ou dar mais espaço pro Kevin Andrade, pra mim dá mais espaço pro Kevin Andrade, que é um jogador mais jovem, já tá incorporado no time há muito tempo. O Vojvoda realmente não contava com um jogador, mas pode ser que o Renato Paiva tenha outra visão do atleta. E o Kevin pode fazer até a mesma função, ou até melhor do que o Crispim, hein, Dani? Eu concordo totalmente com o Alexandre. Eu acho que é mais inteligente da parte do Fortaleza dar oportunidade ao Kevin Andrade. Tem o Luca Prió também, que é um outro jogador que também atua ali na posição de meia armador, né? Que não recebeu tantas oportunidades, mas que em alguns jogos, quando entrou, eu lembro muito daquele jogo contra o Palmeiras, aqui na Arena Castelão, entrou bem. Só que tinha aquele grande problema, Denise, do Fortaleza, comandado sob o Vojvoda, especificamente em 2025, que alguns jogadores que se destacavam em uma partida ou outra perdiam muita sequência, não tinham sequência. E isso dificultava muito o desenvolvimento desses jogadores. Então você pega um Luca Prió, que é um jogador que está subindo agora das categorias de base para o time profissional do Fortaleza. E ele entra numa partida difícil contra o Palmeiras, responde bem, vai bem na partida, depois ele passa um intervalo assim de vários jogos, alguns sem nem ser relacionado, volta, se eu não me engano, naquele jogo contra o Flamengo ou contra o Racing, já entra ali numa fogueira, então faltava muita sequência ali com o Vojvoda para algumas peças, sobretudo ali no meio de campo. Então eu acho que seria mais uma peça que talvez nem fosse tão bem aproveitada, porque você tem o Pochettino, que hoje, na minha avaliação, é o titular da posição, é o dono da posição, apesar de ser um jogador que oscila um pouco, né? Não tem sido um Pochettino tão constante como em outras temporadas, mas eu acho que nesse recorte mais recente é o melhor meio armador do Fortaleza. Caleb realmente está de saída e não estava bem. Tem outro jogador que às vezes não é exatamente um camisa 10, mas que geralmente entra no lugar do Pochettino, que é o Emmanuel Martinez, que é um jogador que também é aproveitado ali. Mas tá muito mal. Que tá mal também, tá suspenso, não tá jogando bem. Eu não sei se o Crispim chegaria, né, justamente para fazer a diferença. E eu concordo totalmente com o que o Alexandre falou. Fortaleza não precisa agora de apostas, de jogadores que a gente não sabe. Será que vai render? Será que é uma boa? Não. Ele precisa de tiros certeiros, né? Aparentemente a gente já viu aí que as contratações para o setor de ataque podem ajudar. Sim. A gente gostou da amostra, pelo menos inicial, que a gente teve do Tuco Herrera, do Adam Bareiro. Então acho que o Fortaleza precisa desse tipo de jogador. E o Crispim realmente é um jogador que fica na memória afetiva de parte da torcida do Fortaleza, mas que em termos de nível técnico daquilo que o time precisa para essa retomada, para sair da zona de rebaixamento, para avançar na Copa Libertadores, eu não sei se o Crispim estaria à altura daquilo que o Fortaleza necessita nesse momento. Torcedor, e aí, hein? Dá a oportunidade mais a Kevin Andrade, que já tá ali, a gente conhece bem, já vimos algumas performances do garoto. O garoto que é da seleção, não é à toa que da seleção da Venezuela, gente. Quando você vai ser convocado para uma seleção do seu país, você tem que ter moral, Alexandre. Você não pode ficar escanteado, não. É uma boa dar continuidade ao trabalho dele ou investir em contratações. Eu tava até puxando aqui na memória, não sei se foi o próprio Marcelo Paes que falou isso em alguma entrevista no início do ano, que talvez essa fosse uma temporada em que o Kevin Andrade fosse melhor aproveitado, onde ele poderia talvez se firmar um pouco mais no time, para dar um retorno esportivo pro Fortaleza, ou até financeiro no futuro, de equipes interessadas. Só que aconteceu o contrário, né? Foi a temporada que ele ficou mais apagado, com menos oportunidades. A gente não sabe se internamente existia ali algum fator Vojvoda nesse sentido, de não gostar do Kevin Andrade. Sim. Né? Aparentemente sim. O sim foi bem sonoro. Foi como bem, é, Alexandre? Convicto, né? Sim.
Não, é porque todo jogador tem as suas características e todo treinador tem os jogadores que ele gosta mais, que se adequa mais, que faz exatamente... Os queridinhos. Que faz ali o que ele acha que deve ser feito, né, com relação à função tática, ao treinamento e tudo mais. E é muito claro que o Juan Pablo Vojvoda não tinha muito essa expertise, né, Denise? Tal qual não tinha junto ao Kevin, como também eu acho que na base no geral. O Vojvoda, ele fez um trabalho espetacular no Fortaleza, ídolo do clube, é o maior técnico da história. E todo treinador ele tem suas valências e seus contrapontos. Por exemplo, tinha gente que não gostava muito do rodízio, do Vojvoda. Eu acho que até o trabalho dele com relação aos jovens jogadores também não era muito acentuado, não à toa. Muitas vezes ele escalava o Fortaleza com um time muito envelhecido, né? Isso até se tornou uma crítica nessa temporada, porque os resultados não chegaram. Então, isso é uma realidade, né? A gente tá pontuando aqui. Por isso que eu falo, sim, o Vojvoda não gostava tanto de explorar o Kevin Andrade. Agora o Fortaleza tem que ter muito cuidado com relação à gestão desse jogador, porque ele é um ativo que tem um potencial de venda. Se ele passa a não ser mais utilizado de forma alguma, ele se desvaloriza muito. Enterra o tesouro. Aí é melhor você ceder ele para outro clube, né? Seja emprestando, né? Com opção de compra estabelecida. A gente lembra que nessa temporada, times dos Estados Unidos, o próprio Cincinnati, foram times que sondaram ali a situação do Kevin, né? No futebol dos Estados Unidos é comum pegarem jovens jogadores da Venezuela, levar para lá, até do mercado sul-americano. Então, se o jogador não vai ter espaço, aí cede ele para outro clube para ver se ele se desenvolve por lá e pode ser vendido ou algo do tipo. A posição de meia não é uma posição que o Fortaleza tinha como prioridade. Eu lembro bem do papelinho sentado ali onde o Daniel tá, quando a gente entrevistou ele, e ele falou exatamente assim: mas estão falando aí de buscar um meia, mas não sei se precisa não, esse Matheus Pereira aí acabou. Ele falou isso. O Matheus Pereira aí acabou de chegar, tá arrebentando, pode jogar de meia. Ele falou isso, só que naquele momento, Caleb ainda estava no grupo, né? Agora Caleb não faz parte do time. E ele é um jogador que não estava fazendo mais a diferença. Não estava conseguindo contribuir. Realmente o Pochettino, nesse momento, é o melhor que o Fortaleza tem. Mas o Pochettino também não está no seu ápice. Não é o Pochettino então, que a gente já conheceu. É um movimento que faz sentido, eu acho que... Mas quem é que tá no ápice lá no Não, Fortaleza? dos meias, né? Quem é o meia que tá bem? Então, é um movimento, Denise, que olhando do lado de fora, é muito bom pro empresário do Crispim olhar pro elenco e dizer: o Crispim dá certo nesse meio aí, rapaz. O Crispim joga mais que esses caras. Tá saindo meio aí. Aí você né? vai pela memória afetiva que o diretor tem. Mas eu acho que precisa ser racional. Seria mais viável pra mim, né? Trazer um jogador que tivesse um maior poderio, né? De fazer uma mudança realmente dentro da equipe. Mas se não conseguir, se achar que alguém pode acrescentar, uma coisa é fato. No período em que ele esteve no Fortaleza, ele se dedicou ao clube. Não foi um jogador que concedeu assim muitos problemas extra-campo, nem nada. E ele tem a bola parada como recurso. Só um comentário rápido. Enquanto o Alexandre estava citando essa questão dos jovens jogadores e talvez da falta de sequência, eu estava até lembrando, talvez o único ou um dos únicos pontos fora da curva tenha sido o próprio Gustavo Mancha, nesse recorte mais recente. Foi um jogador que realmente veio das categorias de base, que o Vojvoda comprou a ideia, eu acho que tá até mesmo por uma necessidade, e deu sequência. Eu acho que essa foi a grande diferença, né, de muitos casos, né, comparado ao Kevin Andrade, comparado ao Luca Prior, ao Bruninho, falando de jogadores dessa temporada. Se a gente puxar o recorte de anos anteriores, vão surgir outros nomes, e a gente viu como esportivamente contribuiu para o Fortaleza, se tornou um zagueiro, né, importantíssimo, tanto é que o Fortaleza está sentindo a falta dele agora, diante desse cenário de lesão. E o mercado começou a olhar, né? A gente acompanhou essas notícias de times da Europa começando a olhar com mais atenção para o Gustavo Mancha. Ou seja, esses jogadores, se bem lapidados e se receberem a oportunidade, eles entregam esportivamente e são vistos pelo mercado. Então, Fortaleza pode sair ganhando nessas duas medidas. E aí cabe ao Paiva explorar isso. Eu não sei se talvez agora, nesse cenário, né, ruim do Fortaleza, de certa forma um alerta ligado, onde você precisa ter uma resposta um pouco mais urgente, seria o cenário ideal para que esses jovens fossem lapidados, recebessem mais oportunidade. Mas pensando até mais para a próxima temporada, dependendo de onde o Fortaleza estiver, é interessante pensar até em treinar. Às vezes as equipes contratam treinadores até por esse fator também. É um treinador que oportuniza a base, que vai lapidar essas joias, esses talentos. Então isso é algo importante também, para não acontecer o que o Alexandre falou, de você ter um tesouro, você enterrar, e aí você não desfrutar dele nem esportivamente e nem receber retorno financeiro. Eita, o cabo é bom. Quem foi que falou agora, William Fortunato? Daniel Farias. Eita! Eu não tinha escutado não, viu? E agora? E agora o nosso querido Alexandre Mota? Como é que... Presta atenção, Daniel. Olha quando o homem chega, Jean. Olha aí, ó. Alexandre Mota. Tá, tem moral ou não tem moral?
moral o negócio? Moral de E a apressadora, como é? Aí eu chego dançando. Posso chegar dançando quando vocês... Lembrar os velhos tempos do Jeanzinho, ó, da época do Enio Carlos e do João Inácio Júnior, né, Jean? Esse Jean tem história aqui, viu? Minha gente, tava vendo aqui no nosso retorno, olha esse time do Fortaleza aqui. Treinando. O David, o Robson. Robigol, o Osvaldo. Robigol, não sei se era muito gol, não. É. O David tá no Vasco, né? Agora eu tava dando uma pesquisada ali. Mateus- Olha ali, o Mateus Barbicha, o Vargas, da Barbicha é hoje. O Vargas, Gustavo Coutinho. o Coutinho ali. Denise, o torcedor ainda não sentiu saudade de ninguém que Pois disse. é, minha gente. Rapaz, Até o olha Gustavo o time, Coutinho, que cara. despontou tanto, né? Agora já tá embaixo lá no... Ele ainda tá no esporte, o Gustavo Coutinho? Não, ele Tá tá lá jogando não, na já Série B, saiu, tá eu no acho. Curitiba. Olha o Curitiba, Osvaldo é. ali, ó, coça na cabeça, cheio de piolho, Osvaldo. Boé, cadê o Boé? Ó o Boé, que bem O novinho, Tite mano. na zaga. Bem novinha, Denise. Não tá não com cara de Você novinho. é desse jeito não, Denise. Ixi, Boé, que tá dizendo que tu tá acabado, viu, Não, Boé? que é isso, rapaz. Ei, caramba. Desse tempo aí só o Ei, Pikachu vamos e o ficar surdo. Tinga. Não quero Só ficar tem- surdo aqui, viu, Denise? Só tem o Pikachu e o Tinga. Eita, porque mexeu ali na Ei, caixinha. amiga, aí... Só tem o Pikachu. Que é isso, rapaz? Só, agora sim, boa. só tem o Pikachu e o Tinga aí Ó, nesse Denise, tempo, eu tava hein? até olhando aqui, ó. Olha aí, olha. A última vez que o Crispim jogou pelo Fortaleza, certo? A última atuação do Crispim pelo Fortaleza foi em 2023. Foi justamente no jogo que decretou o rebaixamento do Santos. O Santos perde pro Fortaleza na última rodada, gols do Marinho e do Lucero. Gente, o tempo passa muito rápido, E né? ele acaba sendo rebaixado, o Fortaleza permanece ali na lista do futebol brasileiro e através desse resultado garante até vaga, né? Em torneio internacional. A escalação do Fortaleza foi João Ricardo, Tinga, Tite, Benevenuto e Bruno Pacheco, Zé Wellington, Pochettino e Caleb, Marinho, Guilherme e Lucero. Só pra gente entender como realmente o time passou por poucas mudanças. A dupla de zaga saiu, né? Tite e Benevenuto. No meio-campo saiu o Caleb. E no ataque saiu o Guilherme. Foram só 4 alterações de 2023. Um time que o Crispim já estava fazendo parte. Isso até pode ser um aspecto também que possa ser avaliado. Mas ele tem entrosamento com esses mesmos jogadores. Talvez a grande questão, e eu acho que isso vai acontecer após 2025, é que o Fortaleza vai precisar encerrar alguns ciclos. Esse ano ele já fez isso, né? O Tite saiu do clube, mas existem outros jogadores que seguem na equipe, mas que talvez para o próximo ano não irão permanecer mesmo. Eu acho que é um movimento necessário. O Fortaleza apostou da temporada passada para essa na manutenção do elenco, mantendo os seus principais ativos, seus principais jogadores. Foi a escolha da gestão. Mas a gente viu que não funcionou, os reforços também não se incorporaram bem. Agora é um momento de muita crise, é o vice-lanterna da Série A. Tem que fazer muito ajuste, tem muito tempo para tentar se recuperar, mas é um cenário difícil. Mas para 2026, Denise, aí é uma reformulação bem mais profunda realmente que o elenco precisa. É verdade. Vamos com calma, né, Alexandre? Bora agora para 2025 ainda finalizar. Depois a gente vai para 2026. Eu tava olhando aqui, olha esse grupo, viu, gente? Eita, só na lembrança aí, torcedor. Não sei se é uma lembrança boa ou uma lembrança mais ou menos, né? Rapaz do céu, as coisas mudam no futebol, Não, mas viu? em campo deu certo, viu, Denise? Deu certo.